desse... DGAR, né? Segura aí. É de gás. Tem um troféu aqui, ó. Não, só tô dizendo. Tem um aqui. Tá fazendo. Tá subindo o Vasco, vai entrar o Vasco. Ó, o Vasco entrou. Vasco da Gama. Eu confirmo a Cássio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, Zé do Carmo, Giovanni Henrique, Vivinho, Romário e William. Afinal, rola a bola, começa a decisão. O Fluminense tomando a primeira iniciativa, a bola para a Vica. Estendeu pelo lado esquerdo para Tato. É o quem sai agora, matando logo no início do jogo. A defesa bem postada com Donato. Tomando o Giovanni, faz o primeiro contato com a bola. Novamente Tato retoma pelo time do Fluminense. Giovanni não dá sossego ao jogador Tato. Começa a funcionar a combinação pelo lado esquerdo do Fluminense. Eduardo Tato. A bola cortada pelo Paulo Roberto. Saiu pela lateral no primeiro arremesso manual do jogo. Aos 30 segundos deste primeiro tempo. O Vasco procura se organizar outra vez. Donato Fernando. Ainda o Vasco da Gama trabalhando pelo meio campo. Henrique sofre uma falta do Jandir. O árbitro Aloysio Viúga em cima do lance para marca a falta para o time do Vasco da Gama. Fernando cobra, o artilheiro Romário, Ricardo bloqueia. A bola no meio para Jandir. Se carrega pelo Fluminense de passar para Tato, Eduardo. O Fluminense começa a transar bem a 1 minuto de jogo. O Washington pelo meio. A bola quica, Mazinho não consegue pegar e chega limpa sem problemas
ao goleiro Acácio pelo time vascaíno. A 1 minuto e meio de jogo, não houve nenhuma jogada realmente para mexer com a torcida. Mas o Vasco procura se organizar com Zé do Carmo. Romário sofre uma falta de Vica. E o jogo começa com o Fluminense procurando matar o início de jogada justamente no meio campo do Vasco da Gama, que é considerado pelo treinador Kurtz do Fluminense como o setor mais importante. Olha o Vasco aí. Romário desarmado no meio. Novamente o zagueirão Fernando. Paulo Roberto. O Vasco está começando a se organizar. Ricardo bloqueia, bota a bola pela lateral. E a torcida do Vasco da Gama muito mais animada nesse início de partida, nesse início de decisão. Se bem que há alguns que encontram tempo para passear no amor na geral. Olha o Flusão outra vez, o Fluminense pressionando. Tato desarmado pela defesa, Vivinho não conseguiu evitar a saída da bola pela lateral. Um novo arremesso para o Fluminense bater. O Fluminense pressiona Eduardo. Bola novamente no meio. Olha o Vasco da Gama procurando com Giovani. Desarmado pela defesa, a bola fica presa. O Giovani insiste, carrega pela intermediária. Mas a bola final sai pela linha lateral. O árbitro vai optar pela cobrança de uma nova falta pelo setor direito no ataque do Vasco da Gama. Aos 3 minutos pressiona o Vasco. Tem uma excelente oportunidade agora com o Paulo Roberto, que bate bem. Defesa postada. Novamente o Vasco da Gama com o Giovani. Entregou mal, o Leomir tranquiliza a defesa do Fluminense. Puxa um novo ataque. A bola virada para João Santos pelo lado esquerdo. O Fluminense agora se posiciona bem. Zé do Carmo corta o barato do Fluminense. A bola ainda na intermediária para Jorginho. Carregando pelo time do Flu. Pressionou o Washington na área. Está lá primeiro. A defesa bloqueia com o Fernando. Bola na intermediária pela direita. Edinho no cruzamento. Uma confusão na grande área. Sobrou para Jorginho. Colocou. Mas a bola saiu. Foi pela linha de fundo. Aos 3 minutos e meio. Primeiro lance do jogo no Maracanã. Daqui a pouco, os intocáveis. Os 4 minutos do primeiro tempo. O Vasco da Gama já sofreu a primeira grande pressão do Fluminense. Vasco jogando no meio com o Fernando. Giovani procura organizar. Ele que tem uma marcação cerrada, prometida pela defesa do Fluminense. Donato organiza a jogada no meio com o Zé do Carmo. Na intermediária para o artilheiro Romário, 14 gols. Está lá Henrique, o juiz atrapalha um pouco. A bola foge para Jorginho. Bloqueia pelo time do Fluminense. Estica Washington pelo lado esquerdo. Procurando fazer a pressão para o time do Fluminense. É um bom momento do tricolor. Levou na área. É um perigo, Jorginho. Acácio defende. A bola voltou no meio. Aos 4 minutos e meio. Uma excelente jogada do ataque do Fluminense com Washington. E o Vasco da Gama sofre agora uma pressão incrível. Aos 4 minutos do primeiro tempo. Quando a galera do Vasco da Gama começa realmente a carregar o time, a pressionar o seu time. E na sequência da jogada houve uma falta quando o Jorginho recebeu uma bola limpa para fazer a conclusão e se perdeu no lance. Houve a falta, o árbitro marcou e o Vasco vai outra vez à luta. Donato no meio. Procura pela ponta Vivinho, a bola chega para ele. Marcado pelo Ricardo, vai ainda Vivinho. Dentro o primeiro drible. Romário. Estava lá o William, primeiro tocando na bola, mas o árbitro marcava impedimento no atacante do Vasco da Gama. Rede Globo no Campeonato Carioca. Seis minutos do primeiro tempo, 0 para o Fluminense, 0 para o Vasco da Gama na decisão do segundo turno no Campeonato Estadual do Rio. Nova falta para Vica, o capitão Vica pelo Fluminense batendo. Jorginho para a bola. Sofre uma falta do William, já no campo de defesa do Vasco da Gama.
O Romário, inclusive, como detalhe curioso, ele está querendo marcar de qualquer maneira um gol hoje em cima do Fluminense, já que nunca aconteceu esse tipo de emoção para ele diante do Fluminense na sua carreira profissional. Fica, cobra novamente o Washington. João Santos, o Washington de fora da área. O Washington, a bola amortecida. Leomir. João Santos, Tato. Fusão pressionando. Acácio novamente defendendo sem problemas para o Vasco da Gama. O Vasco vai rápido, o Vasco tem pressa, procura equilibrar as ações. Agora o Vasco da Gama. Vivinho na direita. João Santos no bloqueio. Tato agora triangulando pelo Fluminense. Pressionado pelo Henrique. Se atrapalhou, mas houve uma falta anotada pelo árbitro Aloysio Fiuk. E a galera do Fluminense fica entusiasmada, pressionando seu time aos 7 minutos do primeiro tempo. 0 Vasco, 0 para o Fluminense na decisão do segundo turno estadual do Rio. Eduardo na cobrança de uma falta, vai centrar para a área. Novo momento de perigo, Fernando bloqueou. A bola para Edinho, dominou pelo Fluminense, armou, se deu bem, levantou, bateu no Fernando e saiu pela linha de fundo. Aos 7 minutos, o primeiro escanteio para o Fluminense cobrar pela ponta direita. Hoje, no Domingo Maior, golpe de mestre com Paul Newman e Robert Redford. Primeiro escanteio para Tato cobrar pelo time do Fluminense aos 8 minutos do primeiro. 0 Flu, 0 Vasco é o placar da decisão do Maracanã. Tato na cobrança. Acácio sem problemas para o Vasco. Na briga dos artilheiros, o Fluminense tem também Jorginho com 10 gols, o Washington com 7 e o Leomir com 7 também. O Washington com 9, Leomir com 7, Jorginho com 10. Edinho no corte da defesa pelo Fluminense, Henrique outra vez pelo Vasco da Gama. Henrique tem 2 gols no campeonato, Romário procurando seu 15º gol, vai desbravando Romário, William, perigo, Paulo Vitor marcando presença, Vivinho retorno no momento do Vasco, e a bola cortada, final pelo Eduardo, aos 8 minutos, Eduardo, salvando o corte, o cruzamento no corte do jogador Eduardo, salvando o cruzamento do Vivinho, e o Vasco da Gama tem outra vez um bom momento pela ponta direita com Paulo Roberto cobrando o escanteio. Vasco agora dá o troco, Paulo Roberto cobrou, Paulo Vitor está lá novamente para defender. Agora são 9 do primeiro tempo, Paulo Vitor está jogando pelo Fluminense. João Santos domina pela intermediária. Procura Tato, encontra realmente o ponteiro. Marcado pelo Zé do Carmo, sofre uma falta. O árbitro realmente marcando tudo nesse início de partida, o senhor Aloysio Fiuk, árbitro escolhido 1 hora antes do jogo, no sorteio entre 4 nomes. Deu Aloysio Fiuk como juiz, Pedro Carlos Bregal da vermelha e o Wilson Carlos dos Santos da bandeira amarela. O Fluminense tem um novo bom momento, já cobrada a falta, Eduardo, Tato, a dupla funcionando. Bola prensada pela defesa. O juiz marcou um novo escanteio para o Fluminense cobrar pelo lado esquerdo. Agora vai Jorginho para cobrar pelo tricolor. Aos 10 minutos do primeiro tempo. 0 Fluminense, 0 Vasco da Gama no Maracanã na decisão do segundo turno. Jorginho na cobrança. Tato, Leomir, Acácio novamente defendendo pelo Vasco. Quando o Leomir viu que a defesa do Vasco parou, ele mandou bala de dentro da grande área e a excelente forma do goleiro Acácio é que deu ao Vasco da Gama a chance de se livrar de um gol certo aos 10 minutos do primeiro tempo. Agora Tato na cobrança do novo córner. Defesa bloqueia com Donato. Saiu para Ricardo. Eduardo. Paulo Roberto bloqueia novamente pelo Vasco. Faz contato no meio com Donato. Organiza a jogada pela direita, Giovani. Mazinho. Carregando pelo Vasco. A bola chega agora para Henrique. O Vasco da Gama procurando pressionar. Henrique sofre uma nova falta do Edinho. E o Leomir também estava na parada. Tato.
Donato também ajudando a defesa. E o Vasco vai à luta outra vez. A bola mal passada, procurava Vivinho, mas encontrou Paulo Roberto. Soltinho pela direita. Eduardo na marcação. Paulo Roberto é bom de drible. Procura uma brecha para fazer o cruzamento. Paulo Roberto. Encontrou, mas encontrou um buraco bem fechado pelo jogador Eduardo. E botou o pé na hora certa e colocou outra vez pela linha de fundo. Em novo escanteio para o Vasco pressionar. O jogo começa a aquecer aos 11 minutos do primeiro tempo. 0 Vasco, 0 para o Fluminense na decisão do segundo turno. Paulo Roberto tem um novo escanteio pela direita para o time do Vasco da Gama. Bate sempre de efeito. E a bola pegou tanto efeito que foi pela linha de fundo. Novamente em tiro de meta para o Fluminense bater. Rede Globo no Campeonato Carioca. Do primeiro tempo na decisão, 0 Vasco, 0 para Fluminense no Maracanã. Paulo Vitor batendo tiro de meta. Jorginho organiza pelo Flu, muito marcado no meio campo. Tato pega ali uma sobra de bola, vai fazer a combinação com o Eduardo, que agora aparece e recebe. O Fluminense procura se organizar, a tabelinha ali do Tato com o Eduardo volta a funcionar pelo lado esquerdo do ataque do Flusão. Eduardo, Jandir, e a falta cometida pelo jogador Henrique, o número 9 do Vasco, aos 13 minutos, comete uma falta que pode levar perigo se o jogador Tato procurar o Washington no cruzamento na grande área, e é o que deve acontecer, olha aí. Só que o Acácio estava lá para defender sem problemas. Jornada nas Estrelas 3, a procura de Spock, amanhã em tela quente. O Fluminense volta a pressionar na intermediária do Vasco. João Santos, Tato, Eduardo. O Fluminense sempre forçando a jogada pelo lado esquerdo. Novamente Tato procura Eduardo para fazer a combinação de jogada. Bem escondido, agora Eduardo pede a bola. E o Donato bloqueia, colocando pela linha lateral. Pressionando com o Eduardo. Jandir não encontra ninguém, não acha ninguém. A bola chega limpinha para Mazinho. Bota o bloco na rua, Mazinho. Giovani, muito marcado. Até o juiz atrapalha ali a ação do Giovani. Zé do Carmo dá um chutão. A bola volta para o Washington. Controla mal, dá de presente para Paulo Roberto. Olha o Vasco outra vez. Henrique com Mazinho, ele puxa o novo ataque pela direita, lá vai Mazinho, outra vez Henrique, novamente Mazinho, essa jogadinha é boa. Eduardo fecha o buraco pela defesa do Fluminense. Agora se vê ali bem atrapalhado. E a bola cedida final pela lateral para o Vasco da Gama bater novamente com Paulo Roberto. Donato. Vasco chega outra vez. Mazinho. A nova pressão do Vasco. É lá e cá o jogo todo. Giovani organiza. Procura Vivinho. A jogada é boa, mas a bola corre muito. Vai pela linha de fundo. Novo tiro de meta para Paulo Vitor, cobrado pelo Fluminense. Rede Globo no Campeonato Carioca. Minutos do primeiro tempo. Fluminense e Vasco da Gama aí como detalhe da decisão. Há um outro aspecto interessante para o time do Fluminense. Dizem os pesquisadores que levantaram em cima do clássico, mas esse detalhe, que desde 1951 o Vasco não vence o Fluminense em decisões, seja ela a decisão do campeonato de uma forma geral ou decisão de turno. Dizem as pesquisas. E vale tudo na decisão, também como detalhe. Romário para o artilheiro procurando o 15º gol.
Ele reclama, mas o árbitro realmente marcou. Reclamou muito mais da entrada violenta no Vica. No jogo do primeiro turno, Vasco da Gama e Fluminense ganhou o Vasco por 1-0, o gol de Giovani, naquele jogo célebre em que o Jandir atingiu de forma desleal ao Mauricinho e que provocou a retirada até hoje dos gramados do jogador Mauricinho. Portanto, no primeiro turno, deu Vasco o gol de Giovani. Ricardo jogando com a atadura no braço esquerdo. O goleiro Paulo Vitor vê a melhor maneira de sair jogando. Ele encontra Vica na frente da área. Aos 16 minutos do primeiro tempo, 0 Vasco, 0 Fluminense na decisão do segundo turno no Campeonato do Rio de Janeiro. Já são conhecidos os 4 clubes que disputarão o terceiro turno: Flamengo, Vasco, Fluminense e Americano. Primeiro turno ganhador Flamengo, segundo turno sendo disputado hoje e o terceiro turno será um quadrangular. Fluminense com Washington pressionou. Ele começou a se dar bem por ali, mas cometeu uma falta na passagem sobre Paulo Roberto. O juiz em cima marcou. Vasco novamente com Vivinho aos 17 minutos do primeiro tempo. Ainda Vivinho organizando, Romário. Ele procurando quebrar 2 tabus no dia de hoje. Seu primeiro gol como profissional em cima do Fluminense, tentar novamente passar à frente do Bebeto na artilharia. Romário tem 14, Bebeto tem 15. Eduardo tranquiliza e inteligentemente joga a bola em cima do Vivinho e ganha um tiro de meta o jogador Eduardo pelo time do Fluminense. Pegue a sintonia da TV Pirata nesta terça, depois de Vale Tudo. O jogo esfriou um pouquinho, depois de bons momentos. O treinador curte, tranquilo por enquanto, apenas observando. Aos 18 minutos do primeiro tempo, o jogo caiu realmente um pouco. O Fluminense pressionou, teve bons momentos, o Vasco também, mas agora a ação é do Vasco. Mazinho, William, olha o Romário na área, Eduardo sem problemas. Recua a bola para o goleiro Paulo Vitor. Aí a Taça Rio de Janeiro, que será o ganhador do segundo turno, que leva ou para São Januário ou para Laranjeiras, ou hoje ou na quarta-feira depois do jogo extra. Jandir organiza uma nova descida no Fluminense com Eduardo. Novamente Jandir. Ele tem 2 opções, Eduardo e Leomir. Preferiu Eduardo pelo lado esquerdo. Marcado pelo Vivinho, o Vasco da Gama marcando bem a saída da bola no meio-campo do Fluminense. Jandir resolveu passar para Ricardo. João Santos. Paulo Roberto corta pelo Vasco. Devolve a bola para Donato. Passou mal no meio, lateral direito Edinho do Fluminense. Muito pouco explorado nessa partida. Resolve tentar um contato com o Jorginho, mas se deu mal. Mazinho corta. Zé do Carmo. É o Vasco da Gama outra vez se organizando. Zé do Carmo procurando Vivinho. Uma jogada muito manjada pela direita. Uma jogada que o Vivinho não foi nessa para conferir. A bola curta demais. Saiu pela lateral. Novamente o zagueiro Eduardo. Aos 19 minutos e 30 no primeiro tempo. O Fluminense ganha a posse na bola com Leomir. Ele tem 7 gols pelo time do Fluminense. Tato. A defesa do Vasco recua um pouco. Jandir levanta para a área. Ninguém pelo ataque do Fluminense para fazer o complemento. A bola chega limpa, vadia pelo lado esquerdo para Mazinho. O Vasco apronta mais uma, Mazinho, Zé do Carmo, Giovani. É daí que o Vasco da Gama começa o jogo, é daí que nascem as jogadas do Vasco. Paulo Roberto pela direita. Aciona mal, o jogo realmente começou muito bem, o jogo começou num pique. E agora o Vasco da Gama e o Fluminense ficam muito mais transando ali pelo meio campo. Eduardo perde a posse da bola, mas consegue de qualquer maneira o arremesso manual. Inclusive a galera ficou até um pouco mais triste agora, mas com o pique da galera.
Zé do Carmo, o Vasco procura se organizar, o William, boa jogada para Vivinho. O Vasco pressiona para valer, quem sabe agora. Vivinho deu de pico na bola. Mas a defesa do Fluminense chegou ainda com Edinho. Aos 21, cortou, mandou pela linha de fundo, talvez no melhor momento do ataque do Vasco da Gama no jogo. Rede Globo no Campeonato Carioca. O Vasco da Gama tem um novo escanteio pela direita. Paulo Roberto vai para a cobrança. Ele realmente tem cobranças muito perigosas. Bate normalmente de curva com efeito terrível. Agora bateu de outro estilo. A defesa bloqueou. O William retoma pelo Vasco. Entre Mazinho e Edinho a bola. Edinho se confundiu todo e cedeu o escanteio. Quando o Mazinho chegou, o jogador do Fluminense ficou todo apavorado. Perdeu ali a tranquilidade para realizar a jogada, que seria um recuo normal para Paulo Vitor. Ele preferiu colocar a bola pela linha de fundo. É um novo escanteio para o Vasco da Gama bater. Giovani na cobrança. Vivinho. Ricardo bloqueia pelo Fluminense, tira o perigo. A bola sai para Tato. Ele estica, puxa, um novo ataque no Fluminense. Ficou caído o Vivinho, ficou caído o Ricardo na grande área do Fluminense. Tato ainda pressionando. A jogada é boa, Paulo Roberto bloqueia. Mas o árbitro para que sejam atendidos Vivinho pelo Vasco da Gama e Ricardo, que se chocaram naquela cobrança de escanteio anterior pelo jogador Giovani. E o jogo está parado aos 23 minutos deste primeiro tempo. Um sonho que ficou. Minissérie em 4 capítulos. Estreia nesta terça, 10h30 da noite. O público muito abaixo de tudo aquilo que se esperava. O Vasco da Gama durante a semana tentou uma promoção, levantando a bola no jogo, pedindo a sua torcida para vir ao Maracanã com força, com vontade. E havia, inclusive, até hoje uma expectativa dos dirigentes, tanto no Vasco quanto no Fluminense, de que a renda chegasse aproximadamente uns 20 milhões, o que eu creio não vai acontecer. Havia uma expectativa aproximadamente de 70 mil torcedores. Acho que caiu bastante a partir do momento em que essa torcida apenas razoável, torcida muito abaixo da expectativa e muito abaixo dos jogos anteriores. Tivemos aqui, principalmente o Fla-Flu do domingo passado e outro jogo, o Flamengo e o Botafogo. O Fluminense e o Vasco da Gama chegando a essa decisão com 17 pontos ganhos no segundo turno e sem dúvida isso aí faz uma justiça total a essas equipes que foram, sem dúvida, as duas melhores campanhas nesta segunda fase. O Flamengo ganhou o primeiro turno, depois daquela batalha judicial com o Vasco da Gama, que terminou lá no CND, aquele caso complicado, e teve que o Conselho Nacional de Desportos confirmar o título do Flamengo como ganhador do primeiro turno da Taça Guanabara. Tudo bem com os dois jogadores. O escanteio será cobrado pelo Jorginho aos 25 do primeiro. Bola fechada, perigosa para o goleiro Acácio defender pelo Vasco. Rede Globo no Campeonato Carioca. O Vasco toma mais uma iniciativa com o William. Muito marcado pelo Jandir. Henrique pega a bola. Novamente o William. O Jandir não dá trégua, Jorginho chega também. A bola ali no funil para Fica bloquear. Fluminense outra vez pela intermediária com Edinho. Washington. Fernando, zagueiro artilheiro, tem 4 gols esse zagueirão aí. Olha o Romário procurando o 15º gol. É o momento de perigo. Fernando! Gol!
Fernando. O gol seria realmente no jogador Fernando. Dá uma confusão terrível quando o placar do Maracanã chegou. O nome do jogador Fernando, com a camisa número 6. Ele que é o zagueiro artilheiro do Vasco da Gama. E realmente não valeu o gol. O juiz deu impedimento do jogador Fernando pela equipe do Vasco da Gama. O gol foi marcado aos 26 minutos. Passando o lado pelo árbitro Aloysio Viug. Uma jogada muito... O técnico do Fluminense, Ismael Curtis, continua impassível, tranquilo, sem problema. E o Paulo Vitor agora levanta a bola depois da cobrança do impedimento. Os jogadores do Vasco chiaram. Você viu aí a condição do Fernando, viu a condição do Romário. E o pessoal do Vasco da Gama também numa boa. O treinador Lazzaroni troca ideias com o seu banco de reserva. Chico Anísio Show nesta... Aos 27 do primeiro tempo, Vasco na decisão do Maracanã no segundo turno. A Cássio procura sair jogando pela direita com Paulo Roberto. Zé do Carmo pedindo a bola na frente. Prefere ainda Vivinho na direita. Essa jogada aí com o Vivinho às vezes funciona, às vezes não. E normalmente tem se dado mal nessa jogadinha de colocar o Vivinho bem rente à linha lateral. Ele normalmente não tem apanhado a bola. O Mário tenta, Ricardo bloqueia. Leomir perdeu. William retoma. Sargent comete uma falta. O juiz assinala contra o Vasco outra vez. Giovani estava no lance, o William, Romário, a bateria toda do... Houve a falta. O zagueiro Vica devolve ao Paulo Vitor. Ele pede ao pessoal do Fluminense que se posicione para receber a bola. Paulo Vitor está meio sem saída de bola ali, sem jogada, sem... Contra o Washington. Tato agora. Paulo Roberto na marcação. Eduardo está chegando. Jandir completou, mas a bola foi... Novamente, tiro de meta. O Vasco da Gama bater. A bola não volta, a galera faz festa. Aos 30 minutos, 0 Vasco, 0 Fluminense na decisão do segundo turno. Rede Globo no Campeonato Carioca. Só volta a bola, o juiz conferindo. E o goleiro Cássio toma a iniciativa. Cobrança no tiro de meta. Aos 31 minutos do campo. 0 Vasco, 0 Fluminense. Mazinho cobra o lateral. Manda repetir, tem um jogador caído. Está caído o William pelo Vasco da Gama. Aos 31 agora no primeiro tempo. 0 Vasco, 0 para o Fluminense. O Fluminense tem o Washington com 9 gols. O Washington que não marca há muito tempo. O Washington que inclusive foi um dos principais artilheiros do campeonato passado. Não só do campeonato estadual como também da Copa União. Tem o jogador Leomir com 7 gols. Tem o Jorginho, que é o principal artilheiro do Fluminense, com 10 gols. E para por aí. Já recuperado o William, afinal será cobrado arremesso lateral pelo Mazinho. Giovani, William, Romário.
Bola sobra para João Santos, Vica. Jandir, João Santos. Fluminense se organizando, partindo para mais um ataque, o Flusão. Jorginho chega, Mazinho primeiro nela. E o goleiro Acácio liquida o problema pelo Vasco. Donato é quem toma a nova iniciativa pelo Vasco. Paulo Roberto. Faz contato com o Vivinho, que não está hoje numa boa tarde pelo time do Vasco da Gama. João Santos retoma pelo Flu. Olha o Washington pelo meio, Paulo Roberto outra vez. Acho inclusive que o Vasco está forçando muito essa jogada pela ponta direita com o Vivinho. Não está conseguindo, tem que variar mais um pouco pelo lado esquerdo. Quem sabe essa tentativa de variar pela esquerda, o Vasco não consegue sucesso. Olha o Romário. Na disputa com o Ricardo, ainda Romário. Passou mal no calcanhar, o Eduardo bloqueou pelo Flusão. Leomir, Edinho, Mazinho. Outra vez Giovani, o Vasco cresce no jogo a esta altura, aos 32. Giovani armou, se deu bem, driblou Edinho, tenta o drible, mas chega a final. Bloqueando Leomir pelo Fluminense. Aos 32, Leomir bloqueou e o Giovani ganha um novo escanteio quando o Vasco da Gama tem um novo bom momento. Procurando sair do 0 a 0, escanteio cobrado. Bloqueio do Leomir. Giovani retoma mais uma vez pelo Vasco. Mazinho procurando fazer contato com Giovani. Fugiu do João Santos. Paulo Roberto. Zé do Carmo. Arriscou um chute direto e errou, mandou a bola pela linha de fundo. Daqui a pouco, os intocáveis. Agora são 33 do primeiro, 0 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Não valeu a saída de bola do Paulo Vitor. O juiz Aloísio Viughi manda repetir a cobrança do tiro de meta. Agora o tiro de meta convencional pelo goleiro Paulo Vitor pelo Flusão. Bloqueio do Fernando, zagueiro que teve um gol anulado. Donato complementa de cabeça. A bola chega final para o Vivinho pela extrema direita. Ele procura caprichar agora para não acontecer como das outras vezes. Combinou com Paulo Roberto. Romário na área. Vica bloqueia. Uma boa presença agora final do ataque do Vasco. Funcionando a combinação entre o Vivinho e o Paulo Roberto. Procurando Romário, o artilheiro da grande área. O Vasco tem o novo escanteio, agora é Mazinho na cobrança. Está variando agora a cobrança do escanteio, normalmente Giovani pela esquerda, agora é Mazinho. Edinho cortou, Jorginho tenta, não pega a bola. Giovani pressiona pelo Vasco. Paulo Roberto pede, retoma a bola. Ainda Paulo Roberto tenta o drible, mas Tato por trás, comete uma falta. O árbitro Aloísio Viughi marcou a falta novamente para o Vasco, que vive um bom momento a esta altura do jogo, aos 35 do primeiro tempo. Falta cobrada pelo Giovani. Ricardo bloqueou. William procura, não acha nada. Tato, Eduardo. João Santos adianta, mas sofre uma falta. Já cobrada pelo Jorginho. Tato outra vez. Errou no passe. Paulo Roberto apara a bola. O Vasco volta a crescer no jogo. Fica, falhou no corte. Romário falhou no controle. Escorregou. Henrique. Romário. Finalmente Jandir aliviando a barra pelo time do Fluminense com João Santos. Ele puxa o novo ataque do time tricolor. Tato agora pelo lado esquerdo. Zé do Carmo no funil entre o João Santos e o Tato. Livrando para o Vasco. Giovani organiza, puxa o novo ataque. Sofre uma falta do Leomir. O árbitro marcou. Rede Globo no Campeonato Carioca.
Zé do Carmo na cobrança, Vivinho, explorado novamente, Vivinho pela direita. Procurava Henrique, a defesa fez o bloqueio na hora certa, complemento do Vica. Uma dividida boa é essa aí, entre o Fernando e o grandalhão Washington. Ganha o arremesso lateral o Washington e o Fernando fica reclamando com bandeirinha da vermelha, o Pedro Carlos Bregalda. Não pintou nenhum cartãozinho amarelo ainda no jogo. Aos 37, faltando 8 para terminar. O Vasco da Gama, que tem o Paulo Roberto e o Vivinho com 2 cartões amarelos. E o Fluminense, que tem o Leomir, o Washington e o Tato, que estão no jogo. E o Cacau, que está na reserva. Jorginho cobra a falta para o Flu. Uma falha terrível do Zé do Carmo, que para sorte dele não deu em nada, a bola foi pela linha de fundo e o pessoal do ataque do Fluminense também marcou bobeira, não chegando para tentar o complemento. Hoje no Domingo Maior, golpe de mestre e Robert Redford. São 38 no primeiro tempo, 0 para o Vasco, 0 para o Fluminense na decisão do segundo turno. O Fluminense volta a pressionar com João Santos. Jorginho, João Santos, perigo, Leomir, gol! Tato marcando para o Fluminense. Primeiro gol do jogo, larga na frente o Fluminense, Tato. Número 11, aos 38 do primeiro. Fluminense mexe no marcador do Maracanã, Tato, número 11. Uma bola mal rebatida na grande área. Tato aos 38, marca o primeiro gol do jogo, Tato. Fluminense mais perto agora, o Fluminense larga na frente, Tato, número 11 aos 38 no primeiro. Tato marca o seu terceiro gol nesse campeonato, Tato. Agora começa a ficar difícil para o Vasco da Gama, no apoio o Fluminense pode virar o primeiro tempo com resultado favorável de 1-0. Mas o Vasco vai à luta, não se entrega, bota a bola para a rua, Paulo Roberto. Galera do Fluminense entusiasmada. Donato retomando pelo Vasco. William. Ricardo fez o bloqueio. Passinho desarmado. Jorginho tenta o drible no Fernando. 1 para o Fluminense, gol de Tato. Aos 38, 0 para o Vasco. É o placar da decisão no Maracanã. Está caído o Jorginho. Somente agora atendido pelo departamento médico do Fluminense. O goleiro Acácio veio inclusive falar com o juiz do jogo. Mazinho também no lance anterior sofreu uma contusão, vai ser retirado na vaca o jogador do Vasco. O jogo está paralisado, 2 jogadores caídos. Jorginho pelo Fluminense, Mazinho agora retirado pelo Vasco. E o goleiro Acácio vai lá para conversar com o juiz Aloysio Biug, pedindo inclusive para que ele desconte os minutos de paralisação da partida, que é uma observação desnecessária, já que o árbitro sem problema nenhum vai segurar aí mais 1 ou 2 minutinhos nesse primeiro tempo. Rede Globo no Campeonato Carioca. Jogo ainda parado, somente agora o Jorginho vai se levantando. O goleiro Acácio foi lá conversar com o Bregalda. As coisas vão se organizando novamente. O Acácio afinal volta para o seu gol, volta para a sua área. E o juiz vai determinar uma cobrança de falta. Será cobrada uma falta, não há arremesso lateral. O árbitro optou pela
pelo arremesso lateral para o Fluminense cobrar pela direita com o jogador Edinho, aos 41, faltando 4 para o encerramento do primeiro tempo. Bola lançada sem nenhuma pretensão de ataque do Fluminense, chega sem problema para o goleiro Acácio. Está jogando pela lateral direita com Paulo Roberto. O Vasco bota o bloco na rua. Henrique, marcado pelo Leomir, joga com Zé do Carmo. Novamente Donato no funil. Henrique, Paulo Roberto. 42, faltando 3. Mazinho no aquecimento para voltar ao campo de jogo. Donato estendeu. Acho que ele pensava que o Mazinho estava já em campo. Estendeu muito forte do meio pelo lado esquerdo. O Giovani salvou e a bola volta para Fernando. Zé do Carmo, Vivinho. Passou mal o Vivinho. Mal, muito mal do jogo hoje o Vivinho. O Fluminense retoma a posse na bola. Eduardo. Donato retoma pelo Vasco. Henrique. Organização de jogada com o artilheiro do Vasco, Romário, mas sofre uma falta. Aos 42,5, faltando 2,5 para o encerramento do primeiro tempo. 1 para o Fluminense, gol de Tato aos 38. 0 para o Vasco na decisão do segundo turno do Campeonato Carioca de Futebol. Olha o Romário, sempre perigoso. Romário na grande área, marcado pelo Ricardo. Prende a bola quando tenta o driblinho em cima do jogador Ricardo. Se deu mal Romário. Pela linha de fundo, novo tiro de meta para Paulo Vitor cobrar pelo tricolor. Jornada nas Estrelas 3, a procura de esporte. Amanhã em Tela Quente. Agora 43, faltando 2 para o encerramento. O Fluminense já não tem aquela pressa toda. O Fluminense procurando gastar o tempo, procurando virar o primeiro tempo com o marcador favorável de 1-0. Havendo empate, eu confirmo, teremos uma partida extra na próxima quarta-feira. Se o Fluminense sair como vencedor e ganhador desse segundo turno na Taça Rio de Janeiro, que a galera já começa a querer comemorar, teremos então no domingo o início já do terceiro turno. Quando há um problema entre o Giovani e o Vica, o Romário interfere, entra o Zé do Carmo, mas o problema realmente é entre o zagueiro Vica do Fluminense e o Giovani. Vai lá o Paulo Vitor, tranquiliza. O juiz Aloísio Fiug apenas observa. Por enquanto não faz nenhuma menção de puxar cartão para ninguém. Ele apenas vai chamar o jogador Giovani. Chamou o Vica, vai chamar o Giovani, vai levar ali um papo com os dois jogadores aos 44 minutos. Puxou o cartão amarelo para os dois jogadores, para Vica e também para o Giovani. É o primeiro cartão de cada jogador. O Vasco da Gama tem apenas com 2 cartões o Paulo Roberto e o Vivinho. E o Fluminense tem o Leomir, o Washington e o Tato e o Cacau que está na reserva. Aos 45 minutos, esgotado o tempo normal. Vamos agora para os descontos desse primeiro tempo. O Fluminense volta a pressionar com João Santos. Tato, autor do gol. João Santos. Procurou botar perigo do lance, mas não conseguiu ninguém na área. A bola saiu muito alta. Novo tiro de meta para o Acácio cobrar o goleiro do Vasco da Gama. Torcida do Fluminense realmente já comemorando essa virada de primeiro tempo, que é um bom negócio para o Fluminense virar o primeiro tempo com a vitória de 1-0 em cima do Vasco, gol de Tato aos 38. O Vasco procurando retomar a posse na bola com o William. Mazinho agora. Procura na área o Vivinho. Eduardo cortou, Giovani retoma. Procura Paulo Roberto. Aos 46, uma além do tempo normal do jogo. Fica novamente o zagueirão. Vivinho. A bola no bate-rebate terrível. Afinal, aliviada a pressão do Vasco da Gama com João Santos puxando o novo ataque pela intermediária. Donato entra para valer.
amarelo nele. É o primeiro cartão também do jogador Donato pelo Vasco da Gama, aos 46,5. 1,5 além do tempo normal. Está caído o Tato, o jogador João Santos, digo. Mas o juiz diz que não é necessária a presença na maca para a retirada do jogador. Finalzinho desse primeiro tempo, o Fluminense tem uma nova excelente oportunidade com o Eduardo. Ele vai levantar a bola na grande área. O Jorginho prefere fazer a cobrança. Ao invés de centrar, ele bate curtinho no meio para Jandir. Combinou com o Washington. Novamente Jandir. Edinho pela ponta direita, o lateral. Tirando uma de ponta direita para o ataque do Fluminense. A bola para Jorginho. Fernando chega primeiro, tranquiliza a defesa do Fluminense. William triangula e inteligentemente consegue jogar a bola em cima do jogador Edinho. E tem agora no finalzinho do primeiro tempo, aos 47,5, 2,5 além do tempo normal. Estamos nos descontos e o William consegue ainda um arremesso manual para o Vasco da Gama. Olha o William novamente. Mazinho vai terminar o primeiro tempo. Mazinho pressionando. O Vasco pressionando na sua própria intermediária com Paulo Roberto, Vivinho. Arma a jogada novamente com Paulo Roberto. Vai terminar o primeiro tempo aos 48,3 além do tempo normal. Giovani prende a bola. Desequilibrado pela presença do Tato. Sofre uma falta. O Giovani. Mas o juiz vai marcar a falta para o time do Fluminense. O Giovani reclama do árbitro, diz que ele inverteu tudo. Aos 48,5. 3,5 além do tempo normal. 1 para o Fluminense, gol de Tato aos 38. 0 para o Vasco na decisão do segundo turno. E o Fluminense está se dando melhor agora. O Fluminense está começando a se dar muito bem. Virando esse primeiro tempo com o placar de 1-0. Washington chega para ele. Jorginho. Zé do Carro pelo Vasco. Procurava Romário. A torcida já começa a chiar além do tempo normal. Temos 4 minutos, agora 49. 4 além do tempo normal. Descontos, não houve tudo isso aí não. João Santos cruzou, Fernando tranquilizou. Zé do Carro bloqueou. O William complementa. E o juiz, afinal, termina o primeiro tempo no Maracanã. 1 para o Fluminense, gol de Tato aos 38. Uma falha da defesa do Vasco da Gama. Tato marcou ele com a camisa número 11. 0 para o Vasco da Gama. E desta forma, o Vasco da Gama vai ter que correr atrás do prejuízo. O Fluminense vira o primeiro tempo com resultado positivo de 1-0. E o Tato fez o seu terceiro gol neste campeonato estadual. Rede Globo no Campeonato Carioca. Do segundo tempo, saída aqui favorece ao Vasco. Aí está, autoriza a Aloysio Viúga e começa o segundo tempo a saída do Vasco. Bola do Paulo Roberto. Vamos ver. Jorginho está mais perto da bola, Jandir mais atrás. Autoriza a Aloysio Viúga. Jorginho bateu, Acácio. Quando nós temos 6 minutos e meio, segundo tempo de jogo no placar do Maracanã, está escrito Fluminense 1, Vasco 0. William e Paulo Roberto. Paulo Roberto partiu. Bateu forte, Paulo Vitor, bate roupa. Sobra do outro lado para o Mazinho. Veio por baixo em cima do lance ali, o Washington. Cedeu o escanteio para o Vasco. Vai ver onde é que estava o Washington, não? Cobrança do Mazinho na área. Eduardo. Bola para longe. O contato. Sobra de Mazinho. Bateu de longe. Paulo Vitor. Sofreu falta ali. 4 mandou prosseguir. Paulo Roberto. Ricardo se atrapalha. Tocou Paulo Vitor. Livrou o Fluminense.
Fluminense de uma, hein, o Antônio Stockler? Foi uma boa jogada do William, que ganhou do Ricardo e chutou. O Paulo Vitor mandou escanteio. Paulo Roberto na cobrança. Cabeçada do Fernando, bola pra fora. Bateu o Jorginho fechado, João Santos cabeça. Bateu em cima do Oscar, outra vez o Tato. Eduardo tá em cima, tirou o Jorginho, tocou ali pro Eduardo, cruzou a Cássio. Com Vivinho. Ainda o Vivinho, cruzamento, olha ali na área. O Vica se jogou em cima da bola. Escanteio. Jogão de bola no Maracanã, hein, Paulo? E a Rede Manchete mostrando exclusivo. Tá aí o Bismarck, que o Antônio Stockler anunciou, se preparando para assinar a súmula. Escanteio. Bola passou ali por todo mundo. Abriu o jogo para o Vivinho. Apenas tiro de meta para o Fluminense. Partiu Giovani. Cobertura. Aí o Giovani. Paulo Roberto. Aí para a linha de fundo, marcado pelo Tato. Cruzamento. Passou. Chegou para o Romário. Matou no peito. Ajeitou para o Bismarck. Para o Romário. Bateu. Ih, rapaz, a chuteira voou longe também. O Romário foi lá atrás do gol do Paulo Vitor buscar a chuteira. Você não tá vendo aí. Sentou. Aí, ó, tá aí, ó. Arrumando a chuteira. Tá todo mundo lá na área. Bateu o Paulo Roberto. Cabeça, defende Paulo Vitor. Gol! De Vivinho, Fluminense, camisa número 7, aos 36. Segundo tempo, Vivinho escreve agora no placar do Maracanã. Vasco 1, Fluminense 1, você vê aí, mais uma vez a repetição. Paulo Vitor bate roupa e o Vivinho bota pra dentro. Antônio Stockler. Primeira cabeçada foi fulminante, mas o Paulo Vitor defendeu. Depois não teve jeito. Vivinho empata o jogo. Vasco 1, Fluminense 1. Justiça agora, Márcio? Justiça agora. Claro que o jogo pode acontecer de tudo aí. O Fluminense vai pra cima também. Mas pelo segundo tempo, o Fluminense recuou demais, perdeu o pique de ataque. E o Vasco, mesmo com raras chances, o Vasco estava melhor em campo, né? O Fluminense foi desarmado. Romário. Vai o Romário. Explodiu ali com o Vica, a sobra do Vivinho. Olha o Vivinho, pode bater. Demorou muito. Tentou ajeitar, se enrolou todo, tocou o Romário. Ih, chutou o vento. Olha o Romário. Na cara do Paulo Vitor, tocou, defende Paulo Vitor, sobrou. Gol! Jogada sensacional. Você vê aí o Romário, Paulo Vitor. Acho que foi do Bismarck, hein, Paulo? Acho que foi do Bismarck o gol, hein? Exato, o gol foi do Bismarck. Gol de Bismarck. 2 pro Vasco, 1 pro Fluminense. Ô, Stockler. A tática do Lazzaroni, né? Ele não quando foi colocar o Bismarck no jogo, ele pediu pro Bismarck se aproximar do Romário. Os dois penetraram juntos. O Romário chutou, o Paulo Vitor defendeu, a bola sobrou para o Bismarck.
Gol vazio, ele empurrou 2-1 Vasco. Há pouco tempo eu falava que o Bismarck estava muito bem no jogo, tinha sido uma boa alteração do técnico Lazzaroni, e o Vasco foi com fúria para fazer esse segundo gol, né? Com convicção, a jogada do Romário foi de garra, ele queria fazer o gol e na sobra deixou para o Bismarck. Partida realmente maravilhosa, imprevisível. 2-1, vamos lá, Paulo, porque pode acontecer muita coisa ainda. Tá aí, ó. Não tem explicação não, coach. Bola para a área, o Washington de cabeça. E ali se atrapalha o jogador Edinho. Que festança, hein? Paulo Roberto jogou lá para frente. Aí, ó, 44-37. Vale lembrar que desde 1951 o Vasco não venceu o Fluminense em decisão de campeonato. Fazia tempo, hein? O Fluminense está completamente descontrolado. Aí o Romário. Sobrou, Bismarck, tocou, Paulo Vitor. Chegava o Romário, fica na cobertura. Ih, rapaz, outro sufoco, hein? 45-18. A galera do Vasco faz festa, é carnaval. Tem gente jogando camisa pro alto, chinelo. Teve um ali que tirou a peruca. Vasco, campeão da Taça Rio, segundo turno da Copa Rio, 1988. Com o técnico, que festança no Maracanã! Com o técnico Lazzaroni. Ô Lazzaroni! Beleza de partida do Vasco da Gama. Ô Lazzaroni, uma emoção muito grande, hein? Vamos! Lazzaroni abraçado ao Eurico Miranda, agora ele vai lá cumprimentar todos os jogadores. Vai abraçar Romário. Lazzaroni abraçando Romário. Vamos tentar chegar até o técnico do Vasco com o artilheiro Romário. Romário, uma bela vitória. Uma bela vitória, Romário. Sem dúvida, uma grande vitória do time realmente que mereceu ser campeão pelo que conquistou nesse segundo turno. 7 partidas. Abraço para você. Eurico Miranda cumprimentando o Romário. Realmente uma festa muito grande. Agora os jogadores vão saudar a torcida do Vasco. Giovani, Mazinho vão perto da torcida. Vamos chegar junto deles aqui. Stockler, vamos ouvir aqui o zagueiro Ricardo Fluminense. Ricardo, o que você acha que aconteceu com a equipe? O Vasco não entrou no segundo tempo e fez que mereceu o resultado. Vamos chegar aqui no Giovani. Giovani, uma bela vitória do Vasco, uma virada e o Vasco campeão dessa Taça Rio, segundo turno. A gente não queria falar muito, mas eu acho que valeu pelo espírito de luta. Nós lutamos muito. Eu acho que nós merecemos mais do que qualquer outro time esse título.